Ele vive da terra, e agora chegou o momento de encarar as suas próprias limitações. Quando Tom Ower se sentou para gravar o que acreditava serem suas últimas palavras para sua esposa, Nancy, a lenda do reality Homens da Montanha desabou. Em um registro carregado de emoção, ele revelou uma história de amor cercada de arrependimentos e verdade sobre a vida no Vale do Rio Yak que mudariam para sempre a percepção dos fãs. Era a mensagem que ninguém estava preparado para ouvir. A cabana em Montana nunca pareceu tão silenciosa. Aos 79 anos, com o rosto marcado por décadas no limite da civilização, Tom estava sozinho à mesa de madeira que ele mesmo construiu. Suas mãos, calejadas pelo trabalho com couro e ferramentas rústicas, tremiam levemente ao ajustar a câmera instalada por sua filha. "Não sei como começar", confessou ele, com a voz embargada, uma vulnerabilidade que 8 temporadas de televisão jamais registraram. Tom já enfrentou ursos pardos, sobreviveu a invernos mortais e superou ferimentos graves, mas encontrar as palavras certas para Nancy era o desafio mais difícil de sua vida. Tom nunca foi de chorar ou demonstrar fraqueza. Durante anos, ele encarnou o ideal da autossuficiência e da resiliência estoica. No entanto, o homem diante da lente não era a lenda da TV, era um marido confrontando a própria mortalidade e percebendo que o tempo para dizer o que sentia estava se esgotando. Enquanto Nancy descansava no outro cômodo, Tom explicou que sentia o que os médicos evitavam dizer em voz alta. O resultado foi um registro de 40 minutos de honestidade brutal que nunca foi ao ar. Era íntimo demais, pessoal demais e, acima de tudo, realista demais sobre o custo de um estilo de vida que o programa sempre romantizou. Através de fragmentos compartilhados pela família, descobriu-se que o vídeo não era apenas uma despedida, mas uma confissão. Tom falou sobre escolhas feitas décadas atrás e sobre o sacrifício silencioso de Nancy por amar um homem que precisava da natureza selvagem mais do que da civilização. Seus arrependimentos se acumularam como a neve de Montana, belos à primeira vista, mas capazes de esmagar tudo o que estiver por baixo se não forem encarados. A verdade exposta é dura para quem idealiza a vida fora da rede. Escolher esse isolamento significa exigir que aqueles que você ama carreguem esse fardo junto com você. A história do casal começou muito antes da fama, nos anos 70. Tom era um jovem do circuito de rodeios em busca de adrenalina. Nancy era garçonete em Illinois. Quando ele propôs uma vida longe das multidões e do sistema moderno, a família dela avisou que ele era, na melhor das hipóteses, um sonhador irresponsável. Mas Nancy aceitou o desafio. Casaram-se em 1973 e migraram para o isolamento total. No Vale do Rio Yak, sem eletricidade ou água encanada, ela aprendeu a curtir peles, conservar carne e enfrentar invernos de 40 graus abaixo de zero. Eles não eram apenas casados, eram parceiros de sobrevivência. Quando Tom lesionou a coluna, Nancy assumiu o trabalho pesado. Quando ela adoeceu, ele cuidou dela com o pouco que tinham. O que as câmeras documentaram anos depois foi apenas a superfície de uma união forjada na necessidade absoluta um do outro. As câmeras sempre mostraram a superfície, a habilidade técnica, as paisagens de tirar o fôlego e a rotina de quem vive fora do sistema. Mas o que ninguém via era a profundidade da interdependência entre Tom e Nancy. Eles não eram apenas um casal, eram uma unidade tão entrelaçada que a existência de um parecia impossível sem o outro. Uma parceria forjada em condições que destruiriam a maioria dos casamentos. Viver assim teve um preço alto, especialmente para Nancy. Ela abriu mão do convívio com familiares que nunca entenderam suas escolhas. Renunciou à maternidade, um sacrifício que raramente mencionava, mas que Tom sabia que pesava em seu coração. Ela trocou a vida em comunidade pelo isolamento, aceitando um mundo onde seus únicos companheiros eram o marido e a natureza selvagem. Tom admitiu o peso da culpa. Ele levou os melhores anos de Nancy para um lugar onde viam poucas pessoas por ano, longe de qualquer assistência médica. Por décadas, ela trabalhou a pé à exaustão apenas para que sobrevivessem. A mudança começou de forma sutil. Tom perdia o fôlego em tarefas banais. Rachar lenha, algo que fazia com facilidade, passou a deixá-lo exausto. O inverno de Montana parecia castigar seus ossos mais do que o normal. Ele tentava disfarçar, mas ela notava tudo: o caminhar cauteloso, a falta de apetite e o leve tremor nas mãos.
O silêncio dela era puro medo. Questionar a saúde de Tom significava encarar uma realidade que nenhum dos dois queria aceitar. O ponto de ruptura veio quando ele desmaiou enquanto consertava o sistema de água. Nancy não deu escolha. Era hora de ir para a cidade ver um médico. Após semanas de exames, a notícia foi um soco no estômago. Problemas cardíacos avançados, indícios de demência precoce e falência renal. O veredito médico era claro. Tom tinha poucos anos de vida, talvez menos de 5 se continuasse no isolamento. A recomendação foi direta: abandonem as montanhas, mudem-se para perto de um hospital e busquem assistência especializada. Mas Tom sabia o que isso significava na prática. Ficar ali transformaria Nancy em sua cuidadora em tempo integral. Ela teria que assisti-lo definhar em um dos lugares mais isolados da América, sabendo que, quando o fim chegasse, ela estaria completamente sozinha. Seria ela quem encontraria seu corpo e teria que lidar com as consequências em um lugar que só fazia sentido porque eles estavam juntos. Para o público do programa Homens da Montanha, Nancy era a parceira resiliente, capaz de curtir o couro, carregar lenha e encarar invernos brutais sem reclamar. Na tela, ela era o equilíbrio perfeito para a força de Tom. O que as lentes nunca registraram foi a verdade silenciosa sobre essa competência, a solidão, a dúvida e os momentos em que o isolamento deixava de ser liberdade para se tornar um confinamento. Ela guardava segredos em diários que nunca deveriam ser lidos por mais ninguém. Não eram relatos de raiva, mas de uma honestidade brutal. Um refúgio para pensamentos que não cabiam na dura rotina de sobrevivência do casal. Após Tom gravar sua mensagem de despedida, Nancy sentou-se ao seu lado e compartilhou trechos dessas páginas. Ela queria que ele entendesse algo crucial. Escolher aquela vida voluntariamente não significava que o caminho tivesse sido indolor. Um registro de 1994 se destacava. Nancy escreveu sobre o dia em que viu uma família passar em um carro por uma estrada vicinal. Pais e 3 filhos rindo de algo que ela não conseguia ouvir. Naquele instante, uma onda de ciúme a atingiu. Não era inveja das crianças em si, mas da leveza daquele momento, da conexão casual de pertencer a algo maior. Embora soubesse que o vínculo entre ela e Tom era mais profundo que a maioria, Nancy se perguntava como seria ter raízes que se estendessem além da bolha dos dois. Em 2003, o Tom mudou. Ele estava fora há 5 dias buscando suprimentos e o silêncio tornou-se esmagador. Nancy relatou ter saído na noite escura e gritado com todas as forças, apenas para ouvir uma voz humana. Ninguém respondeu. Ninguém poderia responder. O isolamento, que antes trazia a sensação de independência, agora parecia esquecimento, como se ela tivesse escorregado para fora das bordas do mapa. Ao ouvir esses relatos, Tom desabou de uma forma rara. Com lágrimas no rosto, ele perguntou por que ela nunca disse que era demais ou por que nunca pediu uma vida diferente. A resposta de Nancy foi imediata. Não foi demais. Foi difícil e solitário, mas eu escolhi você e escolheria tudo de novo. Porém, com o diagnóstico de Tom, um medo antigo ganhou força. Nancy confessou que não sabia se conseguiria ficar no vale sozinha, pois aquele lugar só fazia sentido com ele. Ao mesmo tempo, a ideia de partir a aterrorizava. O mundo exterior seguiu em frente por 50 anos. As habilidades que a mantiveram viva na selva não serviam para a sociedade moderna. Essa percepção assombrou Tom. Ele percebeu que havia moldado Nancy para um mundo que deixaria de existir assim que ele partisse. Ele temia ter transformado a mulher que amava em alguém que não pertencia plenamente a lugar nenhum. Isso ressignificou sua mensagem de despedida. Não era apenas um "eu te amo", mas um pedido de desculpas e um reconhecimento de responsabilidade. Ele entendeu, finalmente, que a resiliência dela teve um preço alto, que seria cobrado integralmente na ausência dele. Na gravação final, sem trilha sonora ou dramas artificiais, Tom falou diretamente para a câmera, encarando o futuro onde Nancy estaria sozinha. "Nancy", ele começou, com a voz embargada. "Sinto muito por ter te trazido para um lugar onde a solidão é mais profunda do que a maioria pode imaginar. Sinto muito por não ter sido o marido que te deu uma vida mais fácil. Meu paraíso exigiu demais de você,
Tom terminou deixando claro que ela tinha sua bênção para ir embora. Aquele sonho era dele, não dela. Nancy agora tinha o direito de escolher o que viria a seguir, carregando consigo a verdade que muitos ignoram. O amor e a perda não são opostos. Eles caminham entrelaçados, inseparáveis até o fim. A segurança e os conselhos médicos nunca foram prioridade para Tom. Ele balançava a cabeça, reconhecendo que negligenciou muita coisa. Mas havia um ponto crucial. Nancy sempre esteve lá. Com a voz firme, impulsionada por uma verdade que não aceitava mais silêncios, ele declarou que ela lhe deu tudo. Foram 50 anos de uma parceria rara, um lar no lugar que ele mais amava e uma vida que finalmente fazia sentido. Ele partiria com a certeza de ter sido amado pela melhor pessoa que já conheceu. Com os olhos marejados, Tom fez um último pedido. Ele não queria que Nancy apenas sobrevivesse, ele implorou para que ela vivesse. Fosse no vale ou na cidade, buscando novas amizades ou redescobrindo partes de si mesma que ficaram enterradas naquelas montanhas, ela deveria seguir seu próprio caminho. Ele foi enfático. Não deixe que as minhas escolhas definam o resto da sua vida. Em um momento de rara honestidade, o tom de Tom endureceu. Ele pediu que, se Nancy sentisse raiva ou mágoa pelas suas falhas, que ela usasse esse sentimento. Não me transforme em um santo, disse ele com um sorriso fraco. Ele reconheceu sua teimosia e seu egoísmo, admitindo que, embora a amasse profundamente, exigiu demais dela. O vídeo não terminou com frases de efeito, mas com uma vulnerabilidade nua e crua. Entre sussurros, ele reafirmou seu amor eterno e agradeceu por ela ter ficado quando qualquer outra pessoa teria ido embora. A tela escureceu, revelando não a lenda da TV, mas um homem consciente do preço da sua liberdade, um custo pago, em grande parte, pela mulher ao seu lado. Embora os produtores da série tenham tentado usar essa gravação para aumentar a audiência, Tom e Nancy recusaram. Para eles, certas verdades não foram feitas para o espetáculo. No entanto, o vazamento de fragmentos da mensagem trouxe uma reflexão desconfortável sobre esses reality shows. Por anos, vendeu-se uma imagem romântica da autossuficiência, onde o isolamento era nobre e o sofrimento forjava o caráter. A mensagem de Tom, o esposo, trabalho emocional invisível, as escolhas limitadas da parceira e como a devoção, muitas vezes exige que um lado ceda muito mais que o outro. Nancy, tempos depois, abordou o assunto publicamente. Sem amargura, ela explicou que Tom nunca mentiu sobre as dificuldades da vida na montanha. Ela escolheu aquela vida de olhos abertos. Para ela, as décadas de intimidade e propósito valeram cada sacrifício. O gesto de Tom foi um ato de amor moldado pelo medo. Ele queria dar a Nancy a permissão para partir, temendo que a lealdade a transformasse em prisioneira da solidão. Nancy apreciou o cuidado, mas não aceitou a premissa. Ela não suportou aquela vida por ele. Ela a viveu plenamente por escolha própria. A história dos dois habita o espaço entre a culpa dele e a aceitação dela. Revela que o amor pode ser belo e, ao mesmo tempo, custoso. O que chocou o público foi a honestidade brutal. As pessoas que mais amamos são, frequentemente, as que absorvem as consequências dos nossos desejos mais profundos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.